Queridos, bom dia. Mais um domingo na presença do Senhor, né? Apesar de que todos os dias precisam ser na presença do Senhor. Estamos aqui para mais um dia, no tópico 3 desta lição super importante, que é a plenitude do Espírito em nós. E nesse tópico 3 nós vamos abordar o resultado da plenitude do Espírito Santo. Amém? E já vamos, antes de começarmos, quero chamar a sua atenção para que você, ao assistir, se gostar, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as ministrações e também, queridos, que você possa deixar o seu like, porque isso aí fortalece o canal, e também você se inscrevendo também vai fortalecer o canal e certamente você será abençoado. Então, que não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like e de ativar o sininho, ok? E nesta manhã nós temos aqui a lição Resultados da Plenitude do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo certamente nunca mais será a mesma. Foi o que aconteceu com Pedro após o Pentecostes e com Paulo em Damasco. Por isso, a plenitude espiritual deve ser evidenciada por alguns resultados positivos produzidos por ela no cristão e na igreja. Então, queridos, aqui nós temos aqui alguns textos, porque está em Atos 2:14, 3:6 e 4:8. Nestes textos fala sobre Pedro. Quem era Pedro? Pescador rude. Segundo algumas pessoas, o chamam de covarde, mas eu digo que era o propósito de Deus para a transformação de Pedro. E nós vemos que houve arrependimento na vida de Pedro, e a partir deste arrependimento, pelo ato dele ter negado Jesus, foi o fator fundamental para que Pedro, após a morte de Jesus, a ressurreição e ainda a ascensão de Cristo e a ordem que foi obedecida por ele de ficar em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. Existem aí alguns fatores fundamentais para a vida e o renovo de Pedro. Podemos inclusive dizer o renascimento de Pedro. E quando chega aqui que eles são cheios do Espírito Santo, em Atos 2:14, Pedro já começa a pregar de uma forma diferente. E foi tão diferente, foi tão intenso que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Efeito da plenitude do Espírito na vida de Pedro. Em Atos 9:15, entre 15 e 20, vamos falar da conversão de Saulo, o grande perseguidor da igreja,
aquele que estava sendo uma pedra no caminho de Jesus. E após ele ter pedido cartas para ir prender, matar, ele tem um encontro com Jesus. E os irmãos conhecem a história, não vou me aprofundar, porque os irmãos conhecem a história. E a partir daí, Jesus levanta Ananias, que questiona a ordem de Jesus de ir até Saulo. E Jesus diz: você vai lá, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa ser perseguido. Só que também Jesus diz: vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido. Você é escolhido. Por isso você é perseguido, porque você é escolhido. E o que precisamos ter é a evidência de que estamos cheios do Espírito Santo. Uma vida de louvor, falando entre vós com salmos, entoando o louvor de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isto está em Efésios 5,19. Uma consequência da ação do Espírito Santo na vida de alguém e de alguma igreja é a adoração coletiva entre vós, em que as pessoas louvam de coração ao Senhor e não a fim de serem vistas. Sem dúvida, os cristãos cheios do Espírito têm um cântico de alegria no coração, e o culto público cheio do Espírito é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. Então nós vemos aqui que a adoração não é a forma em que você chama a atenção de outras pessoas para ser visto. Mas a adoração é algo que não é o chamar a atenção, mas é você contagiar aquele que está ao seu lado. Não é o glória a Deus mais alto, não é o aleluia mais alto, mas é o contágio através do Espírito em ti. Aí é que está a plenitude do Espírito, é o contágio, não é o chamar a atenção. E nós vemos, queridos, aqui que outra consequência é que a pessoa cheia do Espírito Santo não fala coisas vãs e improdutivas fora da igreja. E nem dentro, tá? Nem fora, nem dentro. Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não vai falar abobrinha. Ela não vai ficar com palavras vãs. Ela não vai ser improdutivo, mas ao contrário, quando ela abrir a boca para falar, as pessoas vão serem tocadas.
Eu já ouvi pessoas falar para mim que elas gostam de conversar comigo. Não é para minha honra, não é para minha glória, mas é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, queridos, é o refletir da presença do Espírito Santo na minha vida. Mas é coerente com seu falar e seu louvor durante o culto. Por isso, ao falar, reflete a glória de Deus. Há hinos que te diz, há um hino que diz: tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar. Tudo. Não são algumas coisas, é tudo. B. Uma vida de gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios 5:20. Sem dúvida, somos gratos por algumas coisas boas que acontecem em nossa vida, mas a gratidão advinda da plenitude do Espírito é abrangente e nos confronta a agradecermos a Deus por tudo, pelo sofrimento, pela perda e por lutas, pois esta é a vontade de Deus. Está em Colossenses 3:15 e 17. E 1 Tessalonicenses 5:18. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A dor, a injúria, a condenação, a morte, a vida, a perseguição, todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, aquele que está cheio do Espírito. É justamente pelo fato de não ser fácil de ser praticada que precisamos do Espírito Santo para sermos gratos a Deus. Porque não é fácil ser grato a Deus. Não é fácil agradecer a Deus por tudo. Principalmente na perda. Não somente na perda de um ente querido, mas na perda de algo sem vida, de um objeto. Nada é fácil sem a plenitude do Espírito. E graças a Deus, Deus tem me ensinado que eu preciso agradecer a Deus em tudo. Agradecer pelo que vai acontecer durante o dia, seja bom ou seja ruim. Porque sem essa gratidão, não estamos cheios do Espírito. A nossa vontade jamais poderá prevalecer sobre o Espírito. Porque a nossa vontade ela é ruim. Uma vida de submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo é alguém
que teme ao Senhor e se submete à sua vontade. Consequentemente, a pessoa que se sujeita a Deus também o faz com o próximo. Queridos, não é fácil. Verdadeiramente não é fácil você se submeter a Deus. Porque acontece algumas coisas conosco que é difícil. É muito difícil. A base dessa submissão mútua encontra-se o amor, porquanto é o egoísmo que se recusa a considerar as necessidades e desejos dos outros e que sempre impõe a sua própria vontade. Mas o amor leva o crente a ser cheio de consideração pelos outros. A consideração ao próximo inspira o indivíduo a ceder a outros, pelo menos enquanto o mal não tentar impor-se. Alguém cheio do Espírito Santo nunca olhará somente para as suas ideias, opiniões e anseios, mas procurará ouvir os outros e até mesmo deixar com que a vontade do próximo prevaleça sobre a sua, ao invés de discutir sobre melhores opiniões. Essa pessoa, dominada pelo Espírito, prima pela paz, pelo domínio próprio e pela comunhão. Ou seja, nós precisamos abrir mão. Quando nós abrirmos mão, há a demonstração de que o Espírito Santo está agindo em nós. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue? Lamento. Está faltando a presença do Espírito Santo na sua vida, porque é Ele quem nos constrange a abrir mão. Uma coisa simples. Uma festa não é boa? Sim, uma festa é boa. Tem comida, tem bebida. Mas eu tenho sido constrangido pelo Espírito Santo a não ir a determinadas festas aonde ali eu não vou poder me expressar sobre o Deus ao qual sirvo. Porque é onde vai ter bebida, bebida alcoólica, é onde vai ter palavrões, nada disso vai edificar. Nada disso vai edificar. Então, queridos, para encerrarmos, a conclusão, ela diz o seguinte: certa vez o profeta Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Mas podemos parafrasear este versículo com uma ótica neotestamentária da seguinte forma: enchamo-nos e prossigamos em nos encher do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é algo opcional, mas é algo vital para o cristão e para a igreja. A falta da presença do Espírito Santo é caracterizada por um louvor sem vida, por murmurações, ingratidão e insubmissão. Ser cheio do Espírito é ser controlado todo o tempo pelo Espírito em nossa mente
em nossas emoções e na volição. Ou seja, volição, decidir. Decidir. Nas nossas decisões. Então, queridos, que nesta manhã Deus possa nos abençoar. Deus possa nos abençoar. E que nós precisamos, assim como o filtro, a ilustração do filtro de barro. E agora aqui esse parafraseamento aqui entre Oséias 6,3. Enchamo-nos e prossigamos em nos encher do Espírito. Porque sem o Espírito, nada acontece nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que não nos dê um domingo abençoado. Logo mais, Santa Ceia. Outros já estão ceando neste momento. Então, que Deus vos abençoe e que lá você possa estar cheio para contagiar outros e formar uma relação de comunhão perfeita, que esta é a vontade de Deus. Graça e paz a todos e Deus vos abençoe.